Olá, olá, olá! Mais uma vez, professor João Gabriel, História e Geografia, agora para o nosso papo de Geografia. Agora a gente vai sair um pouquinho do nosso debate de História do Maranhão e vamos falar um pouquinho de alguns aspectos geográficos do Maranhão, principalmente aqui para o concurso de domingo de São José de Ribamar. Então a gente vai ter que entender um pouquinho do macro para poder entender do micro. Mas, no nosso ponto aqui, a gente vai focar principalmente em alguns aspectos mais classificatórios. Mas, de qualquer maneira, um dos primeiros pontos que é essencial a gente ficar esperto é isso daqui: localização e a própria demografia. Em primeiro lugar, a gente tem que entender alguns conceitos básicos dentro da demografia. Cadê aqui? Em primeiro lugar, quando a gente fala de demografia, nós estamos falando de uma ciência que objetiva justamente estudar o tamanho, a distribuição e a composição populacional. Então a gente quer saber de nascimento, a gente quer saber de morte, a gente quer saber de migração, a gente quer saber de uma série de conceitos essenciais. E veja, como é que a gente vai ter que pensar esses conceitos básicos? A gente vai ter que pensar então a partir de algumas palavrinhas-chave, como por exemplo, população absoluta. A gente está se referindo ao quê? A quantidade total de gente. População absoluta se relaciona com esse outro termo aqui, populoso. Refere-se, a definição, ao número total de habitantes. Quanto maior a população absoluta, mais populoso vai ser. Ou a gente também pode estar falando de população relativa, que a gente vai estar se referindo agora à densidade demográfica, a quantidade de habitantes em determinado espaço. Mas e aí? E aí que a gente vai ter que se referir a esse termo aqui, povoado. Como assim? Refere-se à densidade demográfica, a concentração de habitantes. Então você pode ter um país, uma cidade, um local que ele tem uma grande população absoluta, ele é muito populoso, mas ele tem uma baixa densidade demográfica, ele é pouco povoado. Por exemplo, o Brasil, ele tem uma população absoluta gigantesca, seus 200 milhões de habitantes, ele é muito populoso. Mas se você for pegar a densidade demográfica, ele é um país pouco povoado, tendo seus 24, 25 habitantes por quilômetro quadrado. Aí você vai para um país como, sei lá, Bangladesh, que ele é muito populoso e muito povoado. Outros pontos essenciais que a gente tem que ficar ligado, ideias como migração. Quando a gente fala de migração, estamos falando de deslocamento de pessoas. Você está saindo de um lugar e está indo para outro. Quando eu falo de imigração, eu estou falando de entrada de pessoas no território. Imigrar, importar, lembra desse I. Falei de emigração, eu estou falando de saída, exportação, emigração, faz a associação que funciona. E claro, a gente também tem que pensar nesse saldo migratório, que é a diferença entre imigrantes e emigrantes, para saber se no final das contas chegou mais ou saiu mais pessoas de determinado país. E outro ponto essencial, nossa estrutura etária. Por que é importante eu ficar ligado em estrutura etária? A estrutura etária, ela vai ditar o funcionamento inclusive de política pública de um país. Vejam só, a população jovem e idosa, eles são chamados de população economicamente inativa, o PEI. A população adulta entre 15 e 64 anos é chamada de população economicamente ativa, a PEA. E por que isso é importante? Dependendo da composição geral do teu país, aí da idade da população, isso é essencial. Ora, uma pessoa de 10, 12 anos não vai comprar uma casa. Um idoso de seus 65, 70, 80 anos, ele não vai ficar abrindo uma nova empresa, não vai ficar estudando para concurso. Ele vai receber aposentadoria e vai viver a vidinha dele, normal. Então, dependendo da estrutura que você tá, demográfica, muda muito. Por exemplo, a estrutura mais básica, que é o triângulo. Aqui a gente está falando de uma população onde vai ter uma base, quanto mais na base mais jovem, quanto mais ao topo mais velho, vai ser dividido em sexo masculino e feminino. A base normalmente vai ser maior, significa o quê? Normalmente é fruto de um país que tem uma população rural muito grande, vai ser normalmente fruto de uma população que tem uma média de filhos por casal gigantesca, e tipicamente são países mais pobres, mas e olha só o topo pequenininho, baixa expectativa de vida. Isso aqui são países subdesenvolvidos, é o Congo, o Camboja, entre outros. Cheguei aqui no contexto de transição, já começa a ter uma forma um pouco mais cilíndrica. Isso aqui é o quê? Olha, a base diminuiu, as pessoas estão tendo menos filhos, o topo aumentou,
as pessoas estão ficando mais velhas, tem uma expectativa de vida maior. O meio, ele tá mais gordinho. Isso aqui é tipo de quê? País em desenvolvimento, o Brasil, por exemplo. E claro, a gente pode ter a pirâmide invertida, onde as pessoas na base não mais estão tendo filhos, mas tem uma expectativa de vida gigantesca. Isso aqui é um país que já se industrializou, já se desenvolveu, já está muito urbanizado. Isso aqui é tipo de quê? Europa, Japão, entre outros. Então vejam só, nessa composição também diz muito sobre a própria ocupação urbana. Aqui a primeira pirâmide é típica de países mais ruralizados. A pirâmide invertida é típica de países urbanizados, ou seja, em plena ocupação dos territórios urbanos. Muito dessa ocupação urbana é fruto de quê? Êxodo rural. A pessoa ela vai sair do campo, vai para a cidade em busca de melhores condições de vida ou algumas pressões específicas que essencialmente forçam ela. Vejam, aqui sem querer eu repetir, podem cortar isso daqui. Mas o que importa também para a gente ficar esperto é esses termos bem aqui. Crescimento vegetativo. Vejam, a população ela vai crescer de formas específicas. Se eu falo de crescimento vegetativo, é o crescimento natural, um vegetal, vamos fazer esse comparativo. É a diferença entre nascimentos e mortes. Crescimento demográfico. Eu estou pensando no crescimento vegetativo, quantas crianças nasceram, e o saldo migratório, quantas pessoas estão vindo para cá. Natalidade, número de nascimentos em determinado período. Mortalidade, índice de mortes em determinado período. E claro, a própria fecundidade, é o número médio de filhos por mulher ao longo da vida reprodutiva. Você precisa de ter uma média de 2,1 para manter a mesma população. Em países como a China, Japão, a gente está falando de números como se fosse 1, 0,75, 0,95. Brasil já está abaixo de 2. Então a gente passa internacionalmente por uma diminuição intensa da fecundidade. Beleza, saindo um pouquinho do nosso papo de demografia e indo para alguns aspectos contábeis aqui do Maranhão, que é que a gente vai ter que ficar ligado? E nessas informações gerais. E que informações são essas? Por exemplo, a gente tem que entender que o Maranhão ele faz parte da macro-região do Nordeste do Brasil, tendo capital em São Luís, olha esse dado aqui, tendo uma área territorial de seus 329 mil quilômetros, sendo o segundo maior do Nordeste. E olha só, quais são nossas divisas? Oceano Atlântico, Piauí, Tocantins e Pará, tendo 217 municípios. O Maranhão, galera, ele está no centro da transição de biomas muito importantes. A oeste tem o Pará, bioma amazônico, o clima equatorial. Ao leste o Piauí, semiárido, bioma da Caatinga. Ao sul tem Tocantins, bioma do Cerrado, clima tropical subúmido, também chamado de tropical típico. Então o Maranhão ele pega um pouquinho de cada uma dessas características. Isso vai para a cultura, isso serve para alimentação, vegetação, clima, tudo. Pensando também nos nossos dados demográficos, olha a aplicação da aula anterior. A gente está falando aqui de seus 6,8 milhões de habitantes, isso pensando no censo de 2022. É o 11º estado mais populoso do Brasil, números absolutos, mas quando a gente tenta pensar na densidade, temos 20 habitantes por quilômetros quadrados. Temos a cidade de São Luís sendo a maior cidade do estado, Imperatriz sendo a segunda, Ribamar sendo a terceira. Cidades, principalmente Ribamar, um destaque interessante porque vem crescendo muito rápido à medida que São Luís vem se desenvolvendo. Outro dado importante é isso daqui. Vejam só que a população maranhense, quase 80%, segundo o censo de 2022 do IBGE, ela é considerada negro ou parda. Então é um dos estados mais miscigenados, um dos estados mais negros do Brasil, fruto de um contexto colonial onde houve ampla vinda de escravizados africanos aqui para o Maranhão e, claro, sua população indígena que ainda sobrevive. Pensando também aqui, vejam só que interessante, a nossa composição demográfica. Aqui a composição demográfica do Maranhão de 2019. Percebam que ele ainda tem uma forma relativamente triangular, mas a sua base, olha só que sua base não, o seu meio, ele já está começando a engrossar. A sua base está começando a diminuir. Então o Maranhão pouco a pouco está passando por um processo de transição. Se a gente for fazer um comparativo aqui com o Brasil, o Maranhão ele parece muito mais o Brasil de 2010 do que o Maranhão de 2022. Vejam, a parte aqui amarela é o Maranhão de 2022, essa parte preta aqui é o Maranhão de o Brasil de
o Brasil de 2022, essa parte marrom, e a partezinha de preta é o Brasil de 2010. Então percebam que o Brasil ele está envelhecendo. Professor, eu notei que a parte feminina é maior do que a masculina. Sim, nós temos então uma população feminina que tem uma expectativa de vida maior do que a masculina, devido a maiores idas ao médico, não estão inseridas em trabalhos tão perigosos quanto o homem, entre outros fatores. Pensando também aqui, localização geográfica imediata, temos que ficar também ligados na própria formação de coordenadas. Por exemplo, as coordenadas geográficas, para quem não está ligado, é justamente um método da gente conseguir se geolocalizar. Como assim? Nós vamos pensar em latitude e longitude. Falei de latitude, eu estou falando da distância em relação à linha do Equador, uma linha horizontal que divide o globo em hemisfério norte e sul. Ela também tem outras utilidades, como por exemplo, clima. A gente vai estar dividido então em 90 graus norte, 90 graus sul. Então, quanto maior a distância, quanto mais graus, maior vai ser minha latitude. Então, por exemplo, se eu falo que eu estou a 23 graus norte, eu vou estar mais ou menos aqui nessa linha. Falei que eu estou a 23 graus sul, eu vou estar mais ou menos aqui nessa linha. E assim vai. Falei de longitude, eu vou estar falando do meridiano de Greenwich, que vai dividir o globo em hemisfério ocidental e hemisfério oriental. Como assim, professor? Eu vou ter então o leste do globo e o oeste do globo. E por que isso é importante? Percebo, então se eu quiser então descobrir determinada localização, eu posso simplesmente falar, fulano ele está a 10 graus norte, então eu sei que ele não pode estar aqui no hemisfério sul, ele vai ter que estar no norte, eu vou fazer a contagem, e a, 10 graus oeste, novamente. Eu vou ver a distância em relação ao meridiano de Greenwich, a minha longitude, e onde eu tiver o encontro das duas linhas, é justamente minha coordenada, meu ponto específico. Beleza, beleza? Então se eu sou um piloto de avião, ou até mesmo uma questão sobre clima, porque isso também diz muito sobre o clima, dependendo da latitude, eu vou conseguir então definir a partir disso. Professor, eu tenho dificuldade de me lembrar latitude e longitude. Longitude tem G de Greenwich. Greenwich é a linha que corta verticalmente. Lembra a partir disso que já desenrola muita coisa. Professor, e no caso do Maranhão? Ora, no Maranhão nós vamos ter no caso de São Luís, por exemplo, nós vamos ter a latitude 2 sul e a longitude 44 oeste. E o Maranhão ele vai pegar do 2 sul até o 10 sul, 44 oeste até mais ou menos 55 oeste. Então é um estado que ele tem uma localização relativamente grande, é um estado com o tamanho da Alemanha, entre outros. Aqui também temos a localização mais específica do Maranhão, para quem nunca viu. E para a gente poder finalizar aqui nossa aulinha rápida sobre demografia e sobre alguns aspectos gerais de classificatórios, olha só que interessante, aquele papo que eu falei do Maranhão ser uma zona de transição. Aqui, galera, nós vamos ter, por exemplo, a atuação de florestas equatoriais, a floresta amazônica. Quando a gente chega aqui mais nos limites com o Piauí, embora haja todo um debate se o Maranhão tem ou não tem caatinga, mas de qualquer forma, aqui nitidamente é influenciado pela caatinga, é nitidamente influenciado pelo clima tropical semiárido, é muito mais seco a região do leste. Aqui, boa parte do Maranhão, mais de 60%, é caracterizado, por exemplo, como cerrado, um bioma que sai do Tocantins, atua em partes do Piauí, da Bahia, Goiás, o famoso Matopiba, entre outros, que tem também tem uma formação essencial na composição geográfica geral. Outro aspecto muito interessante do Maranhão é até mesmo seus próprios limites. Olha só que legal, o Maranhão ele é praticamente uma ilha. Veja, nós vamos ter aqui a atuação da Bacia do Gurupi, nós vamos ter a atuação da Bacia Tocantina. Da Bacia Tocantina temos um pequeno braçozinho, um pequeno afluente chamado Rio Manuel Alves Grande, que também vai fazer parte dos limites maranhenses. E aqui na nossa posição leste nós vamos ter a região do Piauí com o Rio Parnaíba. São poucos os pontos maranhenses ligados diretamente ao continente. Um exemplo mais pertinente é a região ali do Gurupi, aqui próximo a Bico do Papagaio, próximo aqui às regiões do Pará e do Tocantins. Então aqui a gente se encerra a nossa aula rápida de geografia só sobre alguns aspectos classificatórios gerais do Maranhão.